A palestra de hoje, gente, é uma palestra que dá continuidade num trabalho que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, de divulgação, de reflexão, e de produção de materiais a respeito do sagrado masculino. Já existem várias palestras minhas disponibilizadas nos nossos canais, no canal do YouTube principalmente, é mais fácil de encontrar, que tratam de vários aspectos diferentes a respeito do sagrado masculino. Podem aguardar que ao final deste vídeo, depois de editado, eu vou divulgar alguns links destas outras palestras para quem ainda não assistiu poder assistir. E nestes anos que eu venho desenvolvendo trabalhos com o sagrado masculino, é muito comum que as pessoas me perguntem como que podem praticar a busca por este sagrado, como que podem viver a cura do seu sagrado masculino, como que podem trabalhar em grupos, como que podem trabalhar individualmente. Então, essa palestra, ela tem por objetivo principal a gente refletir a respeito de dicas práticas para que vocês possam vivenciar o seu sagrado masculino, tanto individualmente quanto coletivamente. Eu penso que nós temos a necessidade de conversar cada vez mais a respeito deste tema. Temos que discutir, temos que debater, temos que desenvolver rodas de conversa. Eu pretendo daqui para frente fomentar mais momentos como esses, inclusive assim que possível a gente retornar às atividades presenciais, também presencialmente, porque é necessário que a gente consiga descobrir juntos a maneira certa de trilharmos o sagrado masculino. Existem muitos paradigmas que ainda nos impedem de um contato direto e despreconceituoso com esse sagrado. Então, é por isso que eu desenvolvo bastante material a respeito deste tema e vou continuar desenvolvendo para que a gente possa juntos, então, pensar, refletir, discutir e criar o nosso caminho de regresso ao sagrado masculino, tá ok? Então, todas as perguntas que vocês tiverem, todos os questionamentos, todos os comentários, todas as discordâncias, enfim, coloquem aqui no chat do YouTube, coloquem no nosso grupo Instituto Mãe Terra Online, que ao final da palestra de hoje eu vou procurar responder tudo e peçam, mandem nas publicações, mandem nos comentários que vocês fizerem, depois dessa palestra ser publicada, inclusive, ou mesmo em particular comigo, tanto no meu Facebook quanto no meu WhatsApp, peçam o que vocês gostariam que eu trouxesse de temáticas a respeito do sagrado masculino. Eu tenho algumas outras palestras que já estão engatilhadas, uma que trata especificamente dos deuses de chifre, eu acredito que vai ser de maior interesse para o público pagão. Outra que trata especificamente do ciclo hormonal masculino, que eu vou citar inclusive na palestra de hoje algumas fontes, uma fonte principalmente de um médico que faz muitas pesquisas a respeito do ciclo hormonal masculino. Então estas duas palestras elas já estão engatilhadas para ocorrerem bem próximo, bem rapidamente. Mas se houver algum tema do sagrado masculino que vocês não estejam encontrando muito material, que vocês tenham dúvidas, que vocês gostariam que eu trouxesse algum material a respeito, alguma discussão sobre, mandem para mim, porque um dos meus focos principais a respeito... Fábio, link do Face do IMT Online tá lá na grupa. No grupo, é só buscar Instituto Mãe Terra Online no Facebook que vai encontrar o nosso grupo e lá já tem o post com o link aqui dessa palestra que já está ocorrendo e também no próprio post para mandar as perguntas, tá? Já está lá no grupo. E podem colocar aqui também, não tem problema. Eu estou sozinho hoje, mas ao final eu vou procurar olhar aqui e lá para não perder nenhuma pergunta de vocês. Enfim, então mandem para mim o que vocês gostariam, porque muitas vezes, a partir apenas do meu ângulo de vista, eu imagino algumas necessidades que vale a pena trazer para a discussão. Mas é no múltiplo, né? Na diversidade
que a gente vai encontrar o caminho, não é apenas na minha forma de ver as coisas. Então, muitas vezes, a partir da realidade em que cada um vive, vocês vão ter algumas necessidades que vocês não encontram em materiais. E trazendo para mim, pode me inspirar aí a buscar materiais, a desenvolver materiais, conteúdos para a gente poder, então, ampliar essa discussão, ampliar esse tema e chegar mais profundamente no nosso eu, tá bom? Então, a palestra de hoje, ela compõe esta série de já 6, 7 palestras que já existem publicadas para vocês, e ela é mais uma desta corrente, é mais um elo desta corrente que vai continuar, tá bom? Inclusive, eu e a Lua Serena, a gente já vem conversando há bastante tempo a respeito de desenvolvermos algumas palestras e alguns trabalhos sobre a união da polaridade masculino e feminina, né? Este sagrado misto, este sagrado da polaridade binária, mas também do não binário, do para além do binário, né? Que é muito lindo o trabalho, que também é uma discussão necessária. Mas vamos hoje focar a nossa reflexão nestas dicas do sagrado masculino que eu vou trazer para vocês. Vou começar detalhando um pouco mais da minha apresentação. Além de ser dono do Instituto Mãe Terra, eu tenho 42 anos de idade, sou heterossexual, sou cis e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, então, da minha vivência dentro do sagrado masculino, né? Essa mesma palestra que eu estou ministrando para vocês, claro que com algumas modificações, com algumas atualizações, eu ministrei há pouco tempo num congresso online desenvolvido pelo Aros, o Falo Sagrado, né? Um trabalho que ele desenvolve, é um filho meu da bruxaria, meu e da Lua da bruxaria, que desenvolve um trabalho bastante legal também sobre o sagrado masculino, e eu montei essa palestra para ministrar neste congresso online que ele desenvolveu, que ele organizou. E eu gostei da sistematização das ideias que eu trouxe para a palestra, e logo em seguida conversei com a Lua para a gente poder pensar numa outra data para podermos ministrá-la dentro do Instituto Mãe Terra. Então, para aqueles que assistiram este congresso do Falo Sagrado, possivelmente vai rever algumas colocações que eu fiz lá atrás. Nunca é demais, sempre traz novas reflexões, traz um novo olhar, né? Mas é só para que vocês não estranhem. Bom, dentro da minha história, gente, como homem, e eu fiz questão de começar esta palestra me colocando como hétero e cis, porque eu nunca tive dúvidas a respeito da minha heterossexualidade e do fato de eu estar muito bem com o meu corpo biológico, com o meu sexo biológico. Porém, comportamentalmente, eu dificilmente me enquadrava no que era estabelecido dentro da heteronormatividade, do que era estabelecido para o masculino. Então, conversas que eram muito comuns em círculo de homens, alguns temas que eram de interesses comuns, nunca corresponderam ao que eu gostava de participar, de desenvolver, de falar, de buscar, de me aprofundar. E isso fez com que, gradativamente, eu fosse me sentindo meio que à parte desta sociedade, da maneira como ela estava estabelecida, né? Bom, eu sou o terceiro filho, né, de 5 irmãos, então eu sou bem o do meio mesmo, 4 biológicos, um de criação, mas que é tão irmão quanto qualquer outro. Então eu sou bem o filho do meio, todos homens, meu pai sempre bastante presente. Eu já trabalhei em fábrica, fiz Senai desde cedo, então sempre estive dentro de meios, dentro de ambientes cuja heteronormatividade da masculinidade tóxica sempre esteve muito presente, e com todas estas questões de conflito comportamental do meu eu em relação ao que era o estabelecido, né, na sociedade. Isso me gerou alguns problemas na minha adolescência, algumas questões aí de convivência social, mas rapidamente eu resolvi essas minhocas na minha cabeça. Rapidamente eu já
escutei o meu chamado aí pelos deuses e deusas antigos e rapidamente eu desencanei de me enquadrar na sociedade, entendendo que o caminho era individual. E toda esta introdução eu faço para que vocês que me escutam entendam isso. É muito comum que a gente busque a validação do nosso caminho no coletivo. É muito comum que a gente busque a segurança das nossas escolhas no grupo, no outro. Porém, o caminho da cura do nosso sagrado é individual. O coletivo, ele pode ajudar, mas também pode atrapalhar dependendo do grupo em que você se encontra. Infelizmente, hoje em dia, existem muitos grupos, não são todos, mas existem muitos grupos que se aproveitam da carência e da necessidade desta cura do masculino, que é emergente na sociedade hoje em dia, se aproveitam disso para manipular, para tirar proveito, para tirar dinheiro, para extorquir, para até coisas muito piores com a rapaziada que está presente ali naquele grupo. Então, muitas vezes o coletivo mais atrapalha do que ajuda. É claro, repetindo, existem muitos grupos bons e o coletivo, quando é bom, quando é produtivo, auxilia bastante no trabalho, mas ainda assim, mesmo se você estiver inserido num grupo positivo, construtivo, que busca orientar os trabalhos dos seus integrantes para uma cura real, ainda assim o processo de cura é individual. E eu falo isso porque quando a gente se entende como um indivíduo, quando a gente perde a necessidade de provar algo para alguém, quando a gente percebe que nós somos completos por nós mesmos e passamos então a nos voltar para nos conhecer, para conhecer os nossos ritmos, os nossos ciclos, quem somos em nós e quem somos no mundo, faz toda a diferença no caminho. Faz toda a diferença, porque a gente começa então a se perceber como um personagem da história do mundo e como um protagonista da nossa própria história. E começa a entender que os outros são personagens da nossa história, mas também são protagonistas das suas próprias e respectivas histórias. E isso ajuda muito no trabalho de entender as relações e de entender os paradigmas que foram construídos no qual nós estamos inseridos, tá ok? Tanto isso é forte que a gente ainda, por exemplo, se apega muito a rótulos, muito a títulos. Por exemplo, os que eu usei agora há pouco. Eu sou heterossexual, eu sou cis, eu sou Herman, eu sou elfo lunar. Nada mais do que rótulos de cerveja pregados assim, como se fossem realmente títulos que servem para a sociedade me reconhecer. Então, quando eu falo eu sou heterossexual, vocês que me escutam já imaginam um arquétipo hétero que me cabe. Quando eu falo que eu sou cis, vocês já imaginam o arquétipo cis que me cabe. E assim sucessivamente, cada rótulo, cada título que a gente utiliza serve para criar uma imagem naquele que a gente está se comunicando. Isso facilita, mas isso também dificulta, porque toda a forma de interpretação destes títulos, destes rótulos, também são formas de interpretação, geralmente na sua maioria heteronormativa, baseada num conjunto de paradigmas patriarcais, num conjunto de paradigmas pautados na caixinha da masculinidade tóxica. Então, se a gente não começar a questionar, inclusive, a forma como a gente entende estes rótulos, a forma como a gente se relaciona com estes rótulos, e a forma como a gente usa estes rótulos também, a gente vai continuar propagando ideias e bases ideológicas heteronormativas e com um veneno, uma toxicidade grande desta masculinidade deturpada que vem acontecendo na história. Então é importante que, para que a gente se aprofunde, dê um próximo passo na cura do nosso sagrado masculino, para que a gente dê um próximo passo na descoberta do que é ser homem,
do que é ser um homem fora destes padrões tóxicos estabelecidos pela história, e a gente não sabe ainda o que é ser homem fora deste padrão, mas para que a gente venha a descobrir, a gente tem que começar a questionar todo o entendimento que nós temos a respeito da masculinidade e mesmo de termos, de vocábulos que a gente utiliza no nosso dia a dia. As nossas reflexões elas vão percorrer vários caminhos aí que giram em torno desta ideia central dessa introdução. Como que a gente pode começar, então, um trabalho prático com relação ao nosso sagrado masculino, a cura da nossa masculinidade e o entendimento da nossa masculinidade? Quem acompanha muito do meu trabalho e já assistiu vídeos, fez cursos comigo e etc., com certeza já me ouviu falando que tudo que acontece no plano físico é apenas uma manifestação física de realidades mais sutis. Porque sim, nós somos seres multidimensionais. A nossa multidimensionalidade é a nossa realidade. Faz parte da ilusão criada, do paradigma ilusório criado para a humanidade se afastar da realidade do seu eu, a gente acreditar que a realidade é apenas o plano físico, mas não é. Então, sendo a realidade física uma expressão deste nível vibratório de realidades mais sutis, isso vale também para as relações que a gente estabelece, que são estabelecidas no decorrer da nossa vida. E também estas relações dentro de um aspecto familiar, dentro de um aspecto de convívio. Não é ao acaso a família que a gente nasce, não é ao acaso as relações estabelecidas durante a nossa vida, as pessoas que estão mais próximas da gente, que nos influenciam mais ou que nos influenciam menos. Não existe acaso. E dentro da ideia que eu coloquei agora há pouco, que nós somos o protagonista da nossa própria história, mas somos personagens na história do outro. E o outro é protagonista das suas próprias histórias, nas quais nós somos os personagens, dentro desta dinâmica de interação social, muitas verdades supremas, espirituais e mágicas estão presentes nessas relações. Então, a primeira dica, o primeiro conselho que eu dou para vocês que querem percorrer o caminho da cura do sagrado masculino é vocês começarem a analisar os homens da sua vida. Comecem a analisar seu pai, seus irmãos, seus avós, pessoas, homens mesmo, homens, não uma mulher que também era seu pai, ela era pai e mãe, não é isso que eu estou falando. Homens que estiveram próximos de você na sua vida, que te influenciaram na sua vida. Ah, meu pai nunca esteve próximo, mas tudo bem, ele contribuiu com o espermatozoide para você. Então, alguma herança energética, vibracional, você recebeu deste homem. E o fato dele não ter estado presente como precisaria estar, também gerou alguns processos, alguns desdobramentos e talvez até mesmo alguns traumas em você. Então, analise todos os homens da sua vida, tá? Da sua família, desde o seu nascimento e toda a sua história. Pensem, gente, como que era ou como ainda é as relações estabelecidas entre você e estes homens. Pensando nestes homens como personagens da sua história, cada um destes homens acabou representando um certo arquétipo na sua vida. Quem ainda não conhece muito a respeito dos arquétipos do sagrado masculino, eu tenho uma palestra específica sobre este tema, que já está divulgada também, já está publicada. Eu vou buscar colocar o link aqui em cima desse vídeo, mas lá vocês conseguem entender um pouco mais dessas questões de arquétipos. Mas simplificando, tem homens na sua vida que com certeza assumiram o arquétipo de opositor. Aquele que criou conflito para você a todo momento, aquele que apontava erros diversas vezes em você, aquele que dificilmente te elogiou de algo, aquele que sempre questionou, sempre apontou, sempre te machucou, possivelmente,
mas que ao mesmo tempo, não necessariamente ele era mau, não necessariamente ele era cruel. Ele fazia isso porque dentro da forma de ele entender, essa era a maneira de ele te impulsionar a crescer, a amadurecer, a se tornar um homem. Então, o opositor, ele geralmente assume este papel na nossa vida, aquele que opõe, aquele que não vai falar, vai alisar e falar, vamos fazer comigo. Não, é aquele que vai realmente apontar o problema, apontar o erro para que você se mexa. É claro que a intenção de um opositor muitas vezes é essa, de gerar um movimento positivo e produtivo. Mas, sendo você um protagonista da sua própria história, de repente não foi assim que você reagiu à ação do opositor. Mas é importante vocês identificarem quem era o homem opositor na sua vida. Tá? Vocês também podem acabar identificando alguns desses homens na sua vida como sendo do arquétipo criança, que era aquele que você precisava cuidar. Da mesma maneira que um opositor pode ter sido seu pai, seu avô, seu irmão mais velho, ou alguém geralmente mais velho que você, não é regra, mas é o comum da gente encontrar, a criança muitas vezes é seu irmão mais novo, é alguém que vai gerar em você a necessidade de você cuidar dele, de você protegê-lo. Pode ser um namorado seu, pode ser alguém de qualquer idade, na maioria das vezes mais novo, mas não só, mas que gera essa sensação de você ter que protegê-lo. Isso seria um homem que ocupa o arquétipo de criança. Pode ter um homem também que ocupe o arquétipo na sua história de imperador. É aquele homem que ele é o regente, ele é o senhor, ele que é o provedor, ele que vai fornecer o dinheiro. Muitas vezes pode até ser dentro de um aspecto positivo ou também em um aspecto negativo. O imperador no negativo ele pode ser o tirano, né? Quem estuda tarô é só pegar todos os símbolos, né, da carta do imperador, que vai entender um pouco deste arquétipo do imperador que algum homem da sua vida pode ter assumido. Pode ter algum homem que tenha assumido o arquétipo de guerreiro, enfim. Os arquétipos são vários. Como eu disse, Jung aprofunda bastante esta questão de arquétipo. A palestra que eu ministrei, que eu já citei, Bebendo na fonte de Jung, traz uma reflexão desses arquétipos dentro do sagrado masculino, e vocês podem encontrar diversas outras fontes que se aprofundem nessa questão arquetípica, e é importantíssimo que vocês façam esta significação dos homens da sua vida, que arquétipo que cada um deles possuiu, assumiu na sua vida. E pode acontecer até de que algum homem na sua vida tenha mudado o arquétipo que assumiu para você em momentos diferentes. Muitas vezes o seu pai, por exemplo, que era um imperador ou era um opositor, ele pode, antes de ter morrido, ter assumido o arquétipo de criança e precisou ser cuidado por você. Tem o arquétipo do velho sábio, daquele que é o conselheiro, aquele que vai te indicar os melhores caminhos, as melhores escolhas, enfim. Identifiquem isso, gente, porque quando vocês identificarem o arquétipo que cada homem da sua vida assumiu para você no decorrer da sua história, vocês vão começar a ter uma clareza maior, uma consciência maior das relações que foram estabelecidas entre vocês. Um próximo passo a partir daí é pensar em como que você se relaciona com cada um desses arquétipos. Em que momentos da sua vida que você assumiu o arquétipo opositor para outra pessoa? Em que momentos da sua vida que você assumiu o arquétipo guerreiro, aquele que vai à luta, aquele que faz acontecer? Em que momentos da sua vida que você foi o imperador? Em que momentos da sua vida que você foi o destruidor, o cruel mesmo? Quando vocês fizerem essa reflexão, isso não é um trabalho assim, gente. Todas as dicas que eu estou dando para vocês, vocês podem e devem fazer um caminho reflexivo sozinhos, mas aqueles que querem desenvolver um trabalho num grupo, num círculo de sagrado masculino, num círculo de masculinidade não tóxica, vocês podem levar essas reflexões, essas discussões para o coletivo. Vários homens trazendo
estas visões dos homens da sua vida e dos arquétipos que esses homens assumiram e dos momentos em que você assume também arquétipos para a vida do outro, isso é muito profundo e muito interessante. E vocês vão notar que, geralmente, um arquétipo acaba gerando outro. Então, muitas vezes, um homem na sua vida que assumiu o arquétipo opositor ou um arquétipo imperador de uma maneira muito taxativa e desequilibrada, pode gerar em você um arquétipo criança. Porque se você tem um homem que sempre está determinando tudo para você, pode ser que você assuma a postura na sua vida de que você é alguém que você precisa ser cuidado, que você precisa ser direcionado, que você vai precisar morar com seus pais o resto da sua vida, você não vai conseguir suprir uma família, cuidar de uma família em nenhum momento, gera uma sensação de incapacidade. Então, um arquétipo acaba gerando outro. A gente só começa a ter noção de quais arquétipos que a gente foi assumindo enquanto homens na nossa vida, de uma maneira mais profunda e completa, quando a gente começa a entender os arquétipos que os homens da nossa vida assumiram com a gente. Tá? Isso é muito interessante e muito profundo. Com a conscientização destas relações estabelecidas entre histórias, entre arquétipos, você vai conseguir identificar os traumas. O que gerou ferida em você que precisa ser curada? Puxa vida, você não queria ter um opositor, você queria ter um amigo, você queria ter um companheiro. E o fato dele ter sido opositor te gerou trauma. Mas quando você entende que ele estava fazendo o que ele podia fazer dentro da história dele, na qual ele era o protagonista, e que a gente não é perfeito, que a gente erra muito na nossa vida por não sabermos sempre qual é a melhor escolha a ser feita, principalmente no que tange ao outro que está com a gente começa a enxergar o outro como uma pessoa. A gente perde a ilusão de que nosso pai, por exemplo, ele era o super-homem, o herói, que não podia falhar nunca. A gente perde a ilusão de que estas pessoas eram apenas arquétipos e a gente começa a enxergar a pessoa por trás dos arquétipos. Consequentemente, a gente começa a entender estes homens como também produtos do meio, produtos da sua história, assim como nós somos, mas que de repente não tiveram condições de refletir sobre isso e acabaram reagindo aos estímulos da vida, nem sempre da melhor maneira possível. E finalmente você vai conseguir então caminhar para um processo de, a partir desta conscientização, a partir desse entendimento, perdoar o seu pai, entender o seu pai, seu irmão, seu tio, seu avô, como pessoas que também erraram, assim como você erra. E tudo bem que o erro foi com você. Foi uma fatalidade que acabou gerando um movimento que te trouxe até aqui neste momento. Porque se hoje você está assistindo essa palestra, tanto no ao vivo quanto posteriormente na gravação dela, é porque tem algo em você que te impulsionou e você pode ter certeza que esta ferida gerada também foi um fator impulsionador para hoje você estar aqui. Ou seja, tudo tem um porquê e não justifica a ação de quem te feriu, mas a partir da consciência você vai perdoar e a partir do perdão você vai se libertar, vai deixar de ser um produto destes aspectos da sua história. Então, essa reflexão a respeito dos homens da sua vida é a primeira dica que eu dou para vocês, para que vocês façam isso no trabalho de busca da cura do seu masculino. No caminho da reflexão que eu acabei de sugerir, quando vocês começarem a pensar nos arquétipos que vocês assumiram no decorrer da sua vida e ainda assumem, vocês devem, então, também continuar esta reflexão a respeito de quem é vocês enquanto homem. Como que vocês se enxergam como homens na sociedade? Como que vocês se enxergam
como homens dentro da sua religião, dentro da sua família, no seu trabalho. Quem é você como homem inserido num contexto coletivo? Como você se comporta? Você é o homem que você vê sentido em ser? Ou você é um homem da maneira que os outros esperam que você seja? Você participa de conversas que você não gostaria de participar, mas porque isso faz parte da heteronormatividade da masculinidade presente na sociedade, comum na sociedade, ou você consegue viver a masculinidade sua inserida na sociedade da maneira como você gostaria? E isso, gente, é muito complexo também e você deve parar para refletir, porque não foram poucas as pessoas que eu já vi, por exemplo, em círculos religiosos, em um meio que era mais aberto, ou mesmo eu com a pessoa, a pessoa ter um determinado comportamento que para ela era o que fazia sentido dela enquanto homem, enquanto masculino. Quando ela estava no trabalho, ou na escola, ou no grupo de amigos, ela já assumia uma postura heteronormativa dentro do que era estabelecido pela sociedade. Tá? Inclusive até mesmo com alguns comportamentos tóxicos, de uma masculinidade tóxica. O que fazia essa pessoa a ter esse desvio de comportamento? O que fazia essa pessoa a se moldar mesmo contra o que ela própria entendia como fazendo sentido para ela, para que ela pudesse se sentir pertencente àquele grupo. Então, é importante que você reflita sobre isso. E vejam, tem coisas que a gente vai ter que se adequar para a sociedade. Eu lembro, esses dias mesmo, que está um calor infernal, né? Um irmão meu de caminho, um filho meio da lua da bruxaria, ele colocou, por favor, liberem a saia para os homens. Bom, a saia para uso do masculino já é algo liberado, né? Alguns anos atrás, inclusive, era normal a gente ver homens com saias andando por aí. Por um período, né? Depois deixamos de ver novamente. Ou seja, isso já é permitido, não existe uma lei que proíba. Mas a sociedade ainda tem alguns padrões estabelecidos que os homens têm que seguir. E é claro, se você é um profissional que está inserido no ambiente profissional, você não vai ir de saia, mesmo que você queira, você não vai ir de saia para vender, porque você sabe que vai ter preconceito social, infelizmente, principalmente se você trabalha com o público, né? Então, esta reflexão ela não vai servir no primeiro momento para que você acabe com os paradigmas sociais, para que você choque todo mundo, não é isso. Mas é para que você entenda os processos em você e passe, então, gradativamente a se tornar senhor destes processos, para que você entenda os pilares das ilusões que a sociedade estabelece e passe, então, a transitar por estes pilares sem sofrimento. Os maias, eles tinham uma frase que vem muito ao encontro do necessário para essa reflexão, que é você se tornar mestre das ilusões sem se deixar envolver por elas. Ou seja, se você está num meio, em uma profissão ou numa situação que exija que você use terno e gravata, por exemplo, você não vai deixar de ser quem você é se você usar um terno e gravata. Você pode se adequar ao que os outros esperam sem perder a essência de quem você é, desde que você conheça a essência de quem você é. E sem você fazer estas reflexões, você não vai conhecer a essência de quem você é. E se você não conhecer a sua essência, a essência do seu masculino, não conhecer a importância de viver a masculinidade dentro de um padrão não tóxico, você vai acabar transmitindo para os seus filhos, transmitindo para aqueles que você tiver contato, os mesmos padrões de toxicidade que te oprimem.
Então, é importante que você consiga se enxergar enquanto homem, pensando em que roupas que você veste, em que momentos que você veste as roupas. Você se veste da maneira que você gostaria ou você se veste da maneira que os outros esperam que você se vista? Que comportamentos você possui, da maneira que você anda, da maneira que você fala, o que você fala, que tipo de conversa que você participa, que interesses que você expressa. Tanto, gente, num sentido de se forçar a viver algo que não te faz sentido, quanto também o de se impedir de viver algo que te faz sentido. Porque esta normatividade tóxica que existe imposta na sociedade, imposta no masculino, dentro do contexto que a gente está conversando nessa palestra, existe tanto aquilo que você precisa gostar. Então, não, homem que não gosta de futebol, onde já se viu? Homem que não gosta de carro, onde já se viu? Então, tem vários temas assim que são inerentes da masculinidade normativa, né? Da heteronormatividade masculina. Ao mesmo tempo, existem pessoas que gostariam de vivenciar algumas coisas, mas que eles não se permitem porque acreditam que isso é da masculinidade tóxica. Então, por exemplo, eu conheço homens que gostariam de malhar o seu corpo, por exemplo, de malhar na academia, de ter um corpo mais desenvolvido, enfim. Mas pelo fato de que o cara malhado geralmente é uma imagem atribuída à masculinidade tóxica, eu conheço pessoas que não assumem o seu desejo de ir para a academia e não vão para a academia porque não querem ser rotulados como um representante desta heteronormatividade tóxica que existe no mundo. Mas gostaria e deixa de viver isso para que não seja rotulado de uma maneira negativa, pejorativa. Veja, de repente essa pessoa, se ela tivesse feito essa reflexão de se conhecer, entendesse que o caminho é individual, entendesse que ela é um protagonista da própria história, então ela poderia ir malhar e mostrar justamente um outro aspecto de masculino que gosta de cuidar do corpo, que gosta de desenvolver músculos, que gosta de ser todo definido. Poderia quebrar, mas acaba não fazendo este trabalho porque também se impede devido ao que o grupo espera dele. E neste caso em específico, o grupo espera que ele, um homem não tóxico, não tenha um apego aos aspectos estéticos do seu corpo. Então, é muito importante que a gente, dentro desta reflexão de quem somos nós enquanto homens na sociedade, a gente pense em todas as nossas questões comportamentais, nos seus infinitos sentidos possíveis, para que a gente consiga entender o que a gente faz porque a gente quer fazer e o que a gente faz ou deixa de fazer por causa do que o grupo espera de nós. Deixa eu fechar aqui a janela, só que tá chovendo, gente. Chuva abençoada, que caia bastante. Bom, continuando a nossa reflexão, e dentro deste trabalho de reflexão nossa em relação a nós mesmos, é importante também que a gente, na busca da cura do nosso masculino, nos voltemos para o nosso corpo físico também. Como que você se enxerga? Como que você enxerga o seu corpo físico? O quanto que você se permite conhecer, olhar, se tocar, se gostar, se cuidar? Qual é a sua relação com o seu corpo físico? O quanto que você conhece dele? O quanto que você se identifica com o corpo que você vê no espelho? Se você estiver pelado na frente do espelho, você gosta do que você vê? Se você não gosta do que você vê, o que você faz para passar a gostar? E vejam, aqui eu não estou falando necessariamente da pessoa que não é cis, tá? Eu estou falando do cis
da pessoa que se identifica com o gênero masculino, que se identifica com o seu corpo biológico masculino, mas que de repente não gosta do que vê. Por exemplo, acha o seu pênis muito feio, ou acha os seus pneuzinhos horríveis, ou acha que tem algo que não está legal, enfim, não importa qual seja o fator da não identificação. Mas é importante que vocês passem a refletir em qual é a relação que vocês têm com o seu corpo. E eu disse agora há pouco que eu estou me referindo aqui num movimento necessário também para o cis, porque quem não é cis, aí tem outros trabalhos, né? Tem outras questões e reflexões que precisa ser feita, que não é o escopo desta palestra necessariamente, mas que a gente pode sim conversar sobre isso num outro momento, porque é importantíssimo também que mesmo quem não é cis, que também entenda os processos da cura do seu masculino, da sua masculinidade, né? Mas isso é um tema para uma outra palestra, que de repente, se for do interesse, a gente pode trazer num outro momento, até trazendo uma roda de conversa, uma mesa redonda, com pessoas que não sejam cis, até para que possam trazer também os seus pontos de vista a respeito deste tema. Mas a masculinidade tóxica, patriarcal, a heteronormatividade, ela é tão opressora que mesmo pessoas, mesmo homens cis, passaram a ter uma relação com o próprio corpo de uma forma muito deturpada. Por exemplo, imaginando o seu pênis apenas como um objeto sexual de reprodução, extremamente preocupado com o aspecto do tamanho do pênis, analisando o seu corpo apenas como um objeto de atração do outro, tanto que é muito comum dentro do mundo masculino que o homem cuide do corpo apenas até casar. Depois que casa, relaxa, engorda e começa a decair aí o cuidado com o seu corpo físico. É muito comum. Por quê? Porque muitas vezes a relação do homem com o seu corpo é uma relação apenas do seu corpo como um instrumento de conquista, um instrumento de trabalho, e não como um veículo de expressão, um veículo de manifestação, que precisa ser cuidado, que precisa ser tocado, que precisa ser amado, que precisa você próprio se desejar, não num contexto sexual, mas numa sexualidade interna, uma sexualidade real, divina, uma energia do chakra básico, do chakra sacral, de realmente ser e desenvolver a sua sensualidade para você mesmo, de você se olhar no espelho e gostar do que vê. E se você não gosta, você se movimentar para gostar. Puxa, eu tenho pneuzinho, então eu quero emagrecer. Eu tenho o braço muito fino, então eu vou ir numa academia, eu vou malhar. Eu quero ser mais durinho, então eu vou passar a me exercitar fisicamente. Passei dos 30, depois dos 30 a testosterona começa a decair e, consequentemente, a fisiologia masculina também, e tudo mais. O que eu posso fazer, então, para me cuidar, para ter um cuidado até mesmo com os meus hormônios, com o meu ciclo hormonal, enfim. É importante que a gente se encontre, que a gente se encontre com o nosso próprio corpo físico. E não estou falando apenas do pênis. Na minha visão, extremamente nociva para o sagrado masculino, é extremamente nocivo, né, para a busca da cura do sagrado masculino, o falocentrismo, o reducionismo do homem ao seu falo. O pênis, ele é apenas uma das muitas partes que nós temos no nosso corpo. Então a gente precisa se reconectar com o nosso corpo como um todo. E claro, inclusive com o pênis, mas não só, tá bom? O nosso masculino não se reduz ao nosso pênis. E se você, dentro desta reflexão a respeito da sua relação com o seu corpo, você tem esta visão do masculino viril apenas, de que a representação máxima da masculinidade
é o homem de pênis duro, então você está com uma visão extremamente limitada do que é ser homem, inclusive arquetipicamente falando, tá? Então é importante que se aprofunde nessas reflexões para que você entenda que o pênis, ele é um dos muitos aspectos que a gente tem que trabalhar na gente, tá bom? Junto ou em continuidade com a reflexão da nossa relação com o nosso próprio corpo, é importante que a gente expanda esta reflexão para entender qual é a nossa relação com o corpo masculino do outro. Como que eu enxergo o corpo masculino do outro, de outro homem? Eu enxergo o corpo masculino apenas como um objeto de desejo? Nossa, é algo lindo, algo que eu quero, algo que... Eu enxergo o corpo masculino como algo repugnante, algo feio, algo que eu não gosto, algo nojento. Qual é a minha visão do outro corpo masculino? E isso é importante que também eu entenda. Porque se eu enxergo o corpo masculino do outro apenas como um objeto de desejo, é porque eu estou objetificando, eu estou coisificando o corpo masculino. E se eu tenho essa relação com o outro, pode ter certeza que isso é apenas uma expressão de como eu me relaciono com o meu próprio corpo. De me também objetificar, de me coisificar, de não enxergar o sagrado real em mim. Se eu enxergo o corpo masculino como algo repugnante, de onde vem essa repugnância? Essa noção de que o corpo masculino é algo feio, de que o pênis é algo feio, de que ou eu desejo ou eu repugno. Essa bipolaridade aí, essa divisão de análise, de onde vem isso? Isso também é heteronormativo. Isso também está pautado numa masculinidade tóxica. Por que que o corpo masculino ou tem que ser desejável ou tem que ser repugnante? Por que que eu não posso ter uma relação com a masculinidade, com o corpo masculino, de uma maneira mais sagrada, de uma maneira mais divina? E isso sem interferir, por exemplo, na minha relação, se eu for gay ou se eu for bi, na minha relação com o meu parceiro. Isso não interfere nisso. Ou as mulheres que estão me ouvindo, mesmo que sejam héteros, quando estiverem com o corpo masculino para um ato sexual, isso não interfere neste momento. A questão é, eu vejo o corpo masculino apenas dessa forma? E eu, refletindo sobre isso, acabo percebendo, e é o que vocês também vão perceber, claro, não exatamente desta maneira, mas cada um da sua própria maneira, mas a gente vai acabar percebendo o quanto que a gente acaba divulgando discursos que a sociedade espera ouvir de um homem, mas que não necessariamente é o que a gente pensa internamente. Por exemplo, muitos homens que malham, que são estereótipos daquela masculinidade tóxica, do cara grandão, que malha, que se preocupa muito com o físico, eles têm um discurso, não são todos, obviamente, mas têm um discurso completamente da repugnância, né, em relação ao corpo masculino. Mas como que ele cuida do próprio corpo, baseado em que padrões de beleza que ele busca se sentir belo? É claro que ele tem padrões de beleza masculino que ele não expressa, porque não é o que a sociedade espera dele. Ele tem padrões de desejo, inclusive, para possuir determinada beleza masculina. Então, internamente, ele vê determinado corpo masculino e ele fala, nossa, que cara bonito, eu quero ter um corpo assim. É também uma forma de desejo, não necessariamente de desejo sexual, de desejo de ter um envolvimento sexual, mas é uma forma de também enxergar o belo no corpo masculino, mas que não expressa isso explicitamente,
porque não é o que a sociedade espera ouvir. Então, que concepções você possui a respeito do corpo masculino do outro? O que você pensa, por exemplo, de ver dois homens se cumprimentando com beijo? Você pensa que tem algo errado aí? Que este cara não é tão hétero como ele diz ser? O que você pensa como quando, por exemplo, você vê homens que se comportam de uma maneira mais sensível, homens que se comportam de uma maneira com um emocional mais explícito, mais à flor da pele, homens que se comportam de uma maneira mais delicada? Será que você pensa que este cara, ele na verdade não é tão hétero? Este cara, não, se ele está dizendo que ele é hétero, na verdade ele é brasa coberta, ele não saiu do armário ainda. Qual é a sua maneira de se relacionar com o masculino do outro? Com esta reflexão, você também vai entender muito da maneira de você se relacionar com o seu próprio masculino. Eu conheço homens gays que se comportam de uma maneira mais delicada, não por ser a forma como ele gostaria de se comportar, mas acabou sendo normativo, normal para ele entender que o fato dele ser gay significaria que ele deveria ter um comportamento mais delicado. Parece bobeira, mas a heteronormatividade, ela impõe regulamentos comportamentais para todos. A masculinidade tóxica, ela impõe determinados regulamentos para todos. Se a gente não parar para refletir, a gente acaba perpetuando determinadas verdades pré-estabelecidas sem percebermos, tá? E não estou dizendo aqui que todos os homens eles devem se comportar de uma única forma. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo aqui que todas as formas de comportamentos possíveis e imagináveis, elas podem ser de um homem. De um homem independente da sua orientação sexual. Independente. E o ter comportamento A, B ou C e relacionar este comportamento A, B ou C com a orientação sexual A, B ou C, isso é heteronormativo. Isso faz parte de um padrão de pensamento pautado num patriarcal tóxico. Pensar que determinada forma de se comportar está intimamente relacionado com determinada orientação sexual, isso é completamente fora da realidade do indivíduo enquanto ser. Dando continuidade nesta reflexão, é importante então que a gente entenda o que está dentro da caixa dos homens. O que é estabelecido como heteronormativo para o masculino. Então, o heteronormativo para o masculino, o que está dentro da caixa do homem, da maneira como estabelecido na sociedade patriarcal, é que o homem ele é heterossexual, é que o homem ele é fisicamente apto, ele tem que ser corajoso, tem que ser forte, tem que estar sempre no controle, tem que ser o agente ativo, tem que ser sexualmente experiente, tem que ter prontidão sexual, tem que ter uma fala firme, não pode demonstrar emoções, ou se demonstrar emoções, estas emoções não podem determinar ser o ativo no seu comportamento, ele sabe se defender, ele não chora, ou quando ele chora de uma maneira contida e cuidadosa, ele é sexualmente impositivo, é trabalhador, é provedor, não comete erros, não desiste, aguenta o tranco, seja lá o que for, é competitivo, é bem-sucedido, é dominante em relação ao seu parceiro ou à sua parceira. Se o homem é hétero, então é obviamente a sua parceira. Estas características, elas são as comuns de fazerem parte da caixa do masculino. E vejam, gente, estas características determinam muito da nossa visão, da visão estabelecida na sociedade a respeito do que faz parte do masculino.
Por exemplo, dentro do paganismo, dentro da bruxaria, é muito comum a gente trabalhar com deuses e deusas. Pensem em quais são as características que são geralmente atribuídas ao Deus. Pensem no quanto que essas características trazem, têm de relação com isso tudo que eu acabei de falar para vocês agora, do que está dentro da caixa do homem. Então, será que os deuses, homens, eles realmente são representantes sempre do ativo? Será que os deuses, eles sempre são impositivos sexualmente, como a gente vê de maneira muito comum, por exemplo, nos mitos gregos? Será que os deuses, eles sempre vão saber se defender realmente? Eles sempre vão ser os provedores? Eles sempre vão ser aqueles que comandam, que controlam, que mandam, que são superiores em relação às mulheres? Deuses solares, o sol é masculino, o sol é o ativo, a lua é feminino, a lua é passiva. Olhem as visões que existem até mesmo em relação aos deuses e deusas e o quanto que estão impregnadas com essas falsas verdades do que cabe ao masculino, do que cabe ao feminino. De quais os comportamentos que se espera do masculino e quais os comportamentos que se espera do feminino. A gente vai falar mais de mitos daqui a pouquinho, rapidamente, mas vão aqueles que me escutam, que são bruxos e bruxas, pensem no quanto de verdades, de falsas verdades, que os mitos perpetuaram e que o neopaganismo ainda perpetua em muitos sentidos, do que cabe a um deus, de quais são as características que os deuses possuem, e do que cabe às deusas, de quais são as características que as deusas possuem. É imprescindível que a gente gradativamente desconstrua em nós. Não estou falando de desconstruir no outro, porque isso tem que ser desconstruído na gente. Desconstrua em nós o que cabe ao homem e o que cabe à mulher. A gente precisa quebrar estes preconceitos. Se eu tenho qualquer visão de que isso é coisa de homem e que isso é coisa de mulher, isso é um pré-conceito, é um conceito estabelecido anteriormente e que eu recebi de alguém na minha história, no decorrer da minha história, e estou perpetuando. Vejam que até a ideia de haver hormônios masculinos e hormônios femininos é uma ideia falsa. Porque mulher também tem a testosterona e o homem também tem progesterona e estrogênio. Claro que as concentrações são diferentes. Os homens biológicos, eles vão ter muito mais testosterona do que as mulheres biológicas. E o inverso, né? Os homens biológicos terão muito menos estrogênio e progesterona do que as mulheres biológicas. A testosterona nas mulheres, por exemplo, é responsável pela libido delas. Não só, mas, por exemplo, a progesterona e o estrogênio na gente, nos homens biológicos, são responsáveis, por exemplo, pela produção de espermatozoides férteis. Então, não existe isso de hormônio masculino e hormônio feminino. Só que também é um discurso perpetuado que muitas pessoas acreditam que é a profunda verdade. Jeito de homem e jeito de mulher. É muito comum a gente ver pessoas falando, pessoas inclusive que já são mais desconstruídas, que já buscam um trabalho de conscientização a respeito do sagrado masculino e do sagrado feminino, pessoas com discursos que, por exemplo, a mãe ela é mais acolhedora, então os aspectos mãe, né, acolhedor, aquela que cuida, a curadora, a que pega no colo, aspectos do pai, é o que dá bronca, é o que critica, é o que protege. Olhem os preconceitos estabelecidos aí do que cabe ao pai e do que cabe à mãe. É essencial que a gente reflita sobre isso. E vejam como que essa reflexão ela vai ter gancho
com as reflexões anteriores que eu sugeri na palestra para vocês. Da questão dos arquétipos, da questão da sua relação com os arquétipos e de você assumir esses arquétipos, da relação sua com os homens da sua vida, da relação sua enquanto homem inserido na sociedade, nos diversos contextos que você tem acesso. Brinquedos que são de homens, brinquedos que são de mulheres, de onde veio isso? Também é importante que vocês reflitam, que nós todos tragamos para a nossa reflexão, inclusive, o atribuir ao feminino determinados comportamentos. É muito comum que a gente atribua ao feminino comportamentos delicados, comportamentos sensíveis, comportamentos mais intuitivos, mais doces, mais emocionais, etc. Isso é extremamente nociva, esta visão de atribuir ao feminino, atribuir ao materno comportamentos assim. Por quê? Além de castrar o masculino, porque você tira do masculino estes comportamentos, que também fazem parte do masculino, porque são do ser, geralmente são atribuídos ao feminino de uma forma a diminuir o feminino. Ou seja, o feminino ele sempre vai ser o mais passivo, o mais fraco, e ao atribuir isso ao feminino, e por termos a ideia do feminino ser menos do que o masculino, então são comportamentos também menores. Então, olhe o quanto que é ruim esta visão de comportamentos femininos. O homem afeminado. Não existe homem afeminado. Existem homens com comportamentos mais delicados. Existem homens com comportamentos mais sensíveis, mas eles são homens. Não existe mulher masculinizada, mulher macho. Não, é uma mulher com comportamentos firmes, de postura, de se colocar, que são comportamentos do feminino dela. Nós temos que parar com essa dicotomização, com esse separativismo que castra tanto o masculino quanto o feminino. Então, eu posso ser um homem hétero, cis, com um comportamento delicado, chorar num desenho animado, que acha lindo o corpo masculino também. Eu posso ser, por que não? Quem disse que eu não posso ser? Em que momento que foi normatizado na cabeça das pessoas o que cabe ao masculino e o que cabe ao feminino? E aí vem um monte de rótulo, né? E por isso que eu comecei a palestra com rótulos e trazendo reflexão sobre isso. Então, o cara, ele é homem biológico, ele é cis, ele é hétero. Então, você já vai formando um contexto arquetípico do que cabe a ele. Opa, não, mas ele fez isso, então ele não é tão hétero, então ele é um gay enrustido. Olhem como que isso vai gerando conflitos no ser. Porque daí o indivíduo, que é onde o caminho acontece, ele começa a ter aquelas questões de não conseguir se enquadrar, de não conseguir se colocar, puxa, mas eu sou assim, mas eu também sou assado, mas eu gosto disso, mas eu também gosto daquilo. E os grupos, por castrarem e por estabelecerem o que cabe a um e o que cabe ao outro, acabam excluindo os indivíduos. E os indivíduos, então, para se sentirem pertencentes a um grupo qualquer, eles aceitam determinadas castrações. Então, não, então eu estou errado mesmo. Não, porque, olha, esse grupo é maravilhoso, eu adoro esse grupo, mas para eles eu não posso gostar disso. Então tá, então eu estou errado nisso. E a pessoa deixa de se expressar, ela deixa de se conhecer, ela deixa de se curar. E mais, sempre que a gente se castra, sempre que a gente deixa, impede o fluxo da energia em nós, a gente gera trauma, este trauma gera doença, estas doenças geram desdobramentos comportamentais, emocionais, espirituais, mágicos, etc. Dentro de um processo histórico em que o masculino como um todo, ele foi cerceado, formatado para ser este objeto provedor e reprodutor,
olha quanto de coisa que ficou de fora que é do masculino. E quando a gente começa a entender que tudo pode ser do masculino, assim como tudo pode ser do feminino, a gente começa então a ter condição de caminhar para reflexões não binárias, como eu citei aí no início da palestra, para reflexão. É essencial que o homem se toque, que o homem se ame, que o homem vença qualquer noção de nojo. Não existe nenhuma parte do corpo masculino proibida. O proibido é estabelecido pela sociedade. E isso eu digo para qualquer orientação sexual que a pessoa tenha, independe da sexualidade manifesta da maneira que for. O corpo masculino, o seu corpo é o seu corpo. É você expresso neste plano físico. A sua relação com o seu corpo, ela deve ser estabelecida para além de qualquer rótulo, porque rótulos, como eu disse no início, são formas de você se relacionar com o que está fora de você. Você com você mesmo não pode ter rótulo, não pode ter proibido, não pode ter nojento. Então, você com o seu corpo, você com o seu sêmen, você com o seu pênis, você com o seu ânus, você com a sua cara, você com a sua barriga, com a sua perna, com o seu cabelo, com a sua orelha. Combata nojo, combata pudor, combata preconceito em relação ao seu corpo, ao corpo masculino. Permita-se se conhecer, se tocar, sentir o prazer de ser você. Porque nós, homens, fomos formatados dentro deste processo histórico que eu já citei várias vezes nessa palestra, para que o nosso prazer estivesse restrito ao pênis, estivesse restrito ao sexo. E não. O prazer é o prazer de viver, é o prazer de sermos nós mesmos. É o prazer que o nosso chakra básico e do plexo solar nos ensina a ter. É o prazer que vai para além da nossa sexualidade, vai para além do nosso órgão sexual. Tudo bem, também é o prazer sexual, mas não só. E a gente só vai ter o contato com este prazer de sermos nós mesmos quando a gente vencer e curar estas feridas que se expressam no nosso emocional e no nosso mental, como vergonha, como pudor, como nojo, como qualquer preconceito na relação nossa com o nosso próprio corpo, que também acaba indo para a nossa relação com o corpo do outro. Sobre ciclo hormonal masculino, como eu disse, eu vou ministrar uma palestra específica sobre estes ciclos, tá? Que é mais do que um ciclo hormonal que nós temos no nosso corpo, da mesma maneira que a mulher também. Mas para quem quiser pesquisar alguma coisa a respeito do ciclo hormonal masculino, busque obras de um endocrinologista que tem o nome de Peter Selleck. Peter, P de pato, E de elefante, T de tatu, E de elefante, R de rato. Selleck, C de cachorro, E de elefante, L de lápis, E de elefante, C de cachorro. Peter Selleck, ele é da Eslováquia e ele tem vários trabalhos publicados de ciclo hormonal masculino, trazendo inclusive uma visão do homem tendo ciclo hormonal solar, mas também tendo ciclo hormonal lunar. Como eu disse, eu vou me aprofundar mais no trabalho dele em palestras futuras que eu vou desenvolver para vocês. Mas quem tiver curiosidade e quiser conhecer mais, eu tenho certeza que vai se encantar com os ciclos hormonais masculinos. Lembrem-se sempre, gente, indo aí para a reta final da palestra de hoje.
Você, homem, e o seu sagrado não podem ser reduzidos ao seu pênis. Isso é um absurdo, esse reducionismo. E vai contra todo o caminho do alcançar da plenitude da masculinidade sagrada. A redução do sagrado masculino ao pênis também é um produto heteronormativo da masculinidade tóxica. Se permita viver, se permita experimentar, nada além de você mesmo irá definir a sua orientação sexual. Se permita ser você, se permita sentir, se permita fazer escolhas, tenha a experiência que você quiser ter. Isso não significa que você precisa ter todas as experiências. De repente, tem algumas que você não quer. Você não sente vontade e tudo bem também. Se permita ser você mesmo e não aceite rótulos que outros te coloquem. Utilize os rótulos você, pela sua escolha, para que você estabeleça uma relação com os outros. Tá? É inevitável que os outros vão te rotular. Você não tem como impedir isso de acontecer. Mas não se defina pela definição que os outros fizerem de você. Você é o protagonista da sua história. Você é o homem que você quiser ser. Permita-se explorar, permita-se entregar, se permita ser passivo de vez em quando, se permita ser cuidado, se permita não saber, se permita broxar e não se sentir péssimo por isso, se permita a necessidade de pedir ajuda, se permita ser fraco. Vivencie a passividade e a atividade. Não seja também só passivo. Experimente ser ativo. Experimente ser provedor. Experimente. Viva a vida para que você entenda quem você é também a partir das suas experiências, das suas vontades. Para aqueles que quiserem desenvolver trabalhos mágicos, ritualísticos, e vejam, todas as sugestões e dicas que eu dei para vocês na palestra de hoje são sugestões e dicas que podem ser vivenciadas para além de qualquer religião. Você pode ser ateu e vivenciar tudo isso que eu sugeri para vocês dentro de um campo puramente psicológico, arquetípico. E vai ser significativo e curador da mesma maneira. Como você pode pegar tudo isso que eu falei para vocês e aplicar, transpor para qualquer religião. Pode, à vontade. Eu fiz questão de montar uma palestra que também pudesse ser aplicada por qualquer homem em qualquer religião, porque é essencial também que isso seja feito, né? A masculinidade precisa ser curada no todo do planeta Terra e para além, não só dentro de um grupo restrito. Mas, para quem quiser desenvolver algum trabalho ritualístico, né, tem uma palestra que eu dei, que está já disponível aí, que fala de sugestões mágicas, práticas, para a cura da masculinidade através do caminho dos chakras. Quem não assistiu essa palestra ainda, busque assistir. Eu trago ali várias reflexões e sugestões de trabalhos que podem ser feitos no chakra básico, no chakra do sacro, em cada um dos 7 chakras, com divindades, com, enfim, diversas sugestões aí que eu tenho certeza que vai ser útil para quem quiser, para quem gosta desse tipo de trabalho. Vocês podem também vivenciar o sagrado masculino a partir de uma relação ritualística com os deuses. Partindo aí de um conhecimento dos arquétipos, mas não restringindo os deuses aos arquétipos. Os deuses, eles se utilizam dos arquétipos para se comunicar com a gente, mas eles não são os arquétipos. Os deuses são seres que estão muito além dos arquétipos.
Minha sugestão é para que, se você for fazer um trabalho com os deuses, busquem nas mitologias, busquem nos mitos, mas limpem os mitos da masculinidade tóxica. As mitologias, gente, são formas, são construções humanas. Então, as mitologias, elas são recheadas de aspectos das sociedades que as criaram. Aspectos positivos e aspectos negativos. Então, a masculinidade tóxica, sendo uma realidade milenar, que está presente em todas as culturas do mundo, desde muito tempo atrás, ela está presente também nos mitos. Então, por exemplo, eu citei hoje aqui para vocês os gregos, né, os mitos gregos. É muito comum o estupro, a cultura do estupro nos mitos gregos, por exemplo. Não dá para você acreditar que Zeus era estuprador. Esta é uma forma de entendimento da sociedade que o adorava, que levou este comportamento para a divindade, para esta divindade, porque era o arquétipo que cabia ao Deus Pai, ao provedor, ao fertilizador e etc. Não se restringam a estes mitos, porque muitos destes mitos tóxicos relacionados aos deuses acabaram, inclusive, afastando muitas pessoas de adorar estes deuses, porque não se afinam, né, com determinadas características tóxicas atribuídas a esses deuses. Lembrem-se sempre que o Deus, ele não é aquilo que está no mito. O mito é uma construção humana que tenta representar aquela divindade. O Deus é um ser que está muito além. É possível, se você limpar toda a toxicidade cultural permeada nos mitos, se você conseguir fazer essa limpeza, você vai acessar os mistérios reais que estão por trás dos mitos. Então, você não deve desconsiderar os mitos, mas fazer esta limpeza para que você consiga enxergar as chaves que estão por trás deles, tá? E isso vale, inclusive, também para características físicas. Hoje em dia, é muito valorizado a estética física masculina do corpo masculino malhado. No passado, isso não era assim. Então, você vai ver, por exemplo, Dionísio, dentro de representações dele clássicas, não necessariamente como este Deus todo malhado, trincado, com barriga tanquinho que a gente encontra representações hoje. E vejam, não tem problema algum em vocês também utilizarem estas representações modernas do corpo masculino estilizado. Não tem problema algum. Mas é interessante que você também vá além. Você pega Dágda, por exemplo, o grande pai celta, né? A gente encontra representações de Dágda hoje em dia. Nossa, o cara é extremamente gostosão, super malhado, um objeto máximo de desejo. Mas se você pega Dágda do passado, representações mais clássicas, ele é um cara mais velho, ainda assim musculoso geralmente, porque ele era guerreiro, né? Mas um cara mais velho, geralmente barrigudo, com um corpo completamente fora da estética estabelecida no mundo moderno. E vejam, gente, o objetivo não é a gente também demonizar, né? Tornar algo repugnante a estética moderna do corpo masculino. Não precisa ter esta repugnância. Você pode transitar, experimente, seja livre. Se conecte com os deuses, para quem quiser fazer um trabalho de conexão com o sagrado masculino através dos deuses, se conecte com um mesmo Deus em diversas expressões e representações diferentes. Vocês vão acessar, inclusive, mistérios diferentes com este trabalho. Reflitam sobre a triplicidade do Deus de uma maneira diferente sobre o que normalmente é colocado da triplicidade da deusa. Mesmo a triplicidade da deusa, donzela, mãe anciã, é uma triplicidade que, nos mistérios do sagrado feminino, é bastante questionável. Mas não é objeto da gente conversar sobre isso, né?
mas trazer essa triplicidade da deusa para o Deus, então falar que o Deus ele tem a triplicidade de pajem, donzelo, pai e ancião, é restringir demais a triplicidade do Deus. Pode. Nada é proibido, pode. De repente é uma porta de entrada, o Deus criança, o Deus pai guerreiro, o Deus ancião sábio. Dá para partir desse princípio também. Claro, tudo é possível. E vai ser possível acessar chaves e mistérios também neste olhar. Mas não se restringam aí. Vejam que a análise de deuses tríplices nas culturas do mundo que possuem, elas trazem uma outra noção de triplicidade do Deus. Peguem, por exemplo, o Deus tríplice hindu. Brahma, Vishnu e Shiva. Tudo bem, Brahma, ele por si é um Deus tríplice. Mas Brahma, Vishnu e Shiva, eles são a trimurti, né? A triplicidade original da criação. Claro que numa visão patriarcal já. Mas essa triplicidade, Brahma, Vishnu e Shiva, não é criança, pai e ancião. É a inércia, o tamas, o movimento, o rajas e o equilíbrio, os sattvas. Traz uma outra noção de triplicidade relacionada a outros mistérios. Então, para quem quiser se conectar com a triplicidade do Deus, dos deuses, vão para além dessa triplicidade trazida da visão específica do sagrado feminino, donzela, mãe, anciã, trazida para o masculino como criança, pai e ancião. Vão para além, porque a triplicidade do masculino, do feminino também, tá? Mas falando do masculino, ela vai para muito além do que apenas essa representação arquetípica do Deus. Existem diversas outras faces do Deus que merecem ser exploradas e vivenciadas através do que os mistérios dos arquétipos nos revelam. Cito novamente a minha palestra dos arquétipos masculinos, do sagrado masculino. Então, tem o Deus guerreiro, tem o Deus caçador, tem o Deus pai, tem o Deus irmão, tem o Deus amigo, tem o Deus oráculo, Deus vidente, tem o Deus amante, tem o Deus justiceiro, enfim. Permitam-se explorar, permitam-se vivenciar, permitam-se entrar em contato com estes deuses, se relacionar com eles, permitam-se ser possuídos por estes deuses, independente da sua orientação sexual, mais uma vez falando. Permitam-se ser um com estes deuses e enxergar e sentir eles em vocês próprios. Com certeza, vocês vão começar, então, ao vivenciar o sagrado divino do masculino em vocês, vocês vão começar, inclusive, a entender aquela primeira reflexão que eu sugeri na palestra de hoje a respeito do vivenciar dos arquétipos, do se conscientizar dos arquétipos na sua vida. Vocês vão ter um olhar mais profundo e divino a respeito desses arquétipos no seu dia a dia, enquanto homens inseridos na sociedade em busca da cura que a gente tanto precisa. É isso, gente. Espero que tenha valido a pena para vocês. Eu vou ver agora se tem dúvidas aqui para a gente estar comentando. Vou começar aqui pelo chat do YouTube e depois eu vou lá no grupo do Instituto Mãe Terra Online para ver se tem algo lá também. Tá? Se alguém ainda não mandou perguntas e queira mandar alguma pergunta ou consideração, pode ir colocando que eu acho que vai dar tempo de responder. Vamos ver. Bom, o Ian, ele tem uma pergunta aqui que é: o que acha de mulheres mediando círculos de sagrado masculino? Olha, Ian, eu não vejo problema na participação feminina dentro de círculos de sagrados masculinos. Não vejo um problema, desde que a natureza e o objetivo deste círculo tenha este aspecto mais misto. Uma mulher, ela pode contribuir com a cura do masculino? Claro que pode, obviamente.
Da mesma maneira que um homem pode contribuir com a cura do feminino. O caminho inverso ele é tão válido quanto. Uma mulher que trabalhe muito bem o seu sagrado feminino, ela com certeza pode auxiliar bastante aos homens a como trabalharem os seus sagrados masculinos. Então, não vejo problemas em haver mulheres mediando o círculo ou participando de círculos de sagrado masculino, desde que este círculo permita no seu objetivo essa participação. Mas eu considero que seja imprescindível que também existam momentos de homens com homens. Porque por mais iluminada que seja uma mulher, a visão dela do masculino sempre vai ser uma visão de uma mulher do masculino. O lugar de fala dela vai ser de uma mulher. Da mesma maneira que quando a gente, homem, vai falar do sagrado feminino, o nosso lugar de fala é enquanto homens. E não importa se eu for um homem com orientação sexual como gay, ou como bi, ou como sei lá o que. Não importa. Ainda assim, eu não serei uma mulher falando. E é claro, isso não estou falando de trans, né, de transexual feminino, porque daí é um outro lugar de fala ainda diferente dos homens, né? Mas uma mulher falando sobre o sagrado masculino pode ajudar bastante, mas ainda assim vai ser uma mulher. Sendo necessário que os homens falem também entre homens. Tá? Uma coisa não exclui a outra. Continuando. Nós, do Falo do Sagrado, ficamos honrados pela sua presença. O Mike Eros. Obrigado, Mike. A honra foi minha, vocês sabem disso. Vocês podem contar comigo sempre. Enfim, não vou falar do quanto que eu amo vocês aqui agora, tá? A honra foi minha. E olhem que lindo, né? O convite que vocês me fizeram acabaram fomentando mais essa palestra e assim a gente vai expandindo, né? Essa reflexão. Mike Eros, e ter que adorar o arquétipo de provedor em uma sociedade tão opressora e que gera tanta pressão em cima disso, não aumenta o índice de suicídio masculino? Também, Eros, com certeza. A necessidade, o patriarcal, ele é tão opressor ao feminino quanto ele é ao masculino. É claro que é indiscutível que a forma agressiva desta opressão contra o feminino é muito mais evidente, né? E exige um olhar especial para isso, para se cuidar e para se impedir isso de acontecer. Mas a opressão contra o masculino também foi gerada no patriarcal de uma maneira diferente, mas também foi. E parte desta opressão é a imposição de que o homem tem que ser o provedor. E de que ele tem que ser o provedor coisificado. É aquele provedor dentro daquela caixinha que eu citei, né? O provedor que não tem sentimento, é o provedor que trabalha 12 horas por dia e tem que chegar à noite e ainda ser a máquina de sexo. É o provedor que ainda tem que aguentar a família que o culpa por ser ausente, mesmo ele tendo que prover a família. É o provedor que tem que ainda aguentar da mulher buscar e o trair com outro que esteja mais presente, que esteja menos acabado. É o provedor que se culpa por não ter libido sexual sem saber que o estresse do diário do trabalho destrói a sua testosterona por causa da produção de cortisol. E ao destruir a sua testosterona, acaba com a sua libido. E ele se culpa por isso. Então é tão opressor esta imposição de sermos provedores coisificados, que com certeza isso sim aumenta demais o índice de suicídio em homens. Mas o que eu quero deixar claro é que o problema não está no arquétipo provedor. É gostoso ser provedor também. O problema está na imposição deste arquétipo como único necessário,
como único determinante. É gostoso ser provedor, mas é muito gostoso também a gente ser provido por alguém. É gostoso ser o ativo, mas é muito gostoso também ser o passivo. Então a questão está na imposição disso em detrimento de todo o resto. Então, se a gente conseguir se entender como um ser masculino completo e ser um ser masculino que pode ser ativo, pode ser passivo, pode ser delicado, como pode não ser delicado ou ser mais agressivo, a gente, enquanto homens, nós podemos transitar mantendo-nos como homens, como masculinos, saindo do que cabe ao masculino, saindo do que cabe ao feminino, sendo leves, mas também sendo pesados quando precisar. A gente tem que ter essa liberdade de transição, porque realmente a imposição deste arquétipo, dentro deste contexto que eu trouxe, causa sim muito suicídio nos homens. Douglas Carvalho, fantástico. Estou vivendo exatamente esse momento de enxergar pai e mãe como humanos, fora desses arquétipos de pai e mãe. Douglas, é necessário, meu irmão. É necessário isso. Eu converso muito com a Lua sobre isso, do quanto que gera sofrimento, mas do quanto que isso é construtivo demais quando a gente entende nosso pai e nossa mãe como seres humanos. É muito legal quando a gente se coloca numa linha histórica, né? Eu tenho hoje 42 anos de idade, mas eu comecei o trabalho com mais afinco sobre o meu sagrado masculino. Eu tinha 18, 19, 20 anos de idade. E eu lembro muito a primeira vez que eu me toquei de que o meu pai, com a idade que eu tinha na época, ele já tinha 4 filhos. E eu, naquela idade, ainda culpando meu pai de muitos comportamentos. Meu, ele era um homem criando 4 filhos, trabalhando que nem doido para ser o provedor. E meu pai sempre foi o provedor da família, de trabalhar demais mesmo, varando turno para poder sustentar 4 moleques aí, 4 barrigudinhos, depois 5, né, com o meu primo que passou a ser criado por eles também. E quando a gente consegue entendê-los dessa maneira, nossa, isso é muito legal. Isso é muito curador na gente. Porque a gente começa a percebê-los também como companheiros, como irmãos de caminho realmente, e até nos dando o direito de ajudá-los, mesmo que eles não deem. Porque nossos pais sempre veem a gente como as crianças, né? Mas a gente se dá o direito de dar alguns toques, de ajudar também, isso é muito legal. Modifica a relação, é muito, muito importante. O que é heteronormatividade, né? A heteronormatividade é um termo utilizado, é muito comum, ele está sendo aplicado muito nos dias de hoje. Quando a gente pensa na masculinidade tóxica, no patriarcal, né, que são termos utilizados há mais tempo, a gente pensa em todo um conjunto de fazeres, de comportamentos, de verdades, de certo e errado, estabelecido pelo patriarcal opressor no decorrer do tempo. Faz parte da ideia do patriarcal opressor aquela caixinha do homem, né, que eu citei na palestra. O que cabe ao homem? E a primeira coisa que cabe ao homem é o homem ser hétero. Então, mesmo quando a gente pega na cultura grega antiga, que a relação homossexual era permitida, mas ainda assim não era oficializada, né? O homem ele podia ter casos homossexuais, mas ele tinha que estar casado com uma mulher. Então a gente vê que existem determinados comportamentos, determinadas formas de agir socialmente falando, que é o normal, é o normatizado de acordo com o patriarcal. E se o patriarcal todo, o opressor, ele está estabelecido que o normal é ser hétero, então daí vem o termo heteronormativo. Então o heteronormativo ele é só um termo mais moderno
que tem relação e vai ao encontro com tudo isso que a gente entende deste patriarcal opressor, desta masculinidade tóxica, onde o ser hétero é o normal, e mesmo quando um homem gay, por exemplo, que já quebrou a questão do ser hétero é o normal, já entende que pode não ser hétero e ainda assim ser normal. Mas este gay, ele fala contra a mulher, ele ainda é um gay machista. Ele é um gay preso numa heteronormatividade da masculinidade tóxica que entende a mulher como inferior. O cara pode ser um gay, mas se ele ainda está preso naquela ideia do homem afeminado, ele ainda está preso na heteronormatividade de que aquele determinado comportamento é do feminino, não pode ser do masculino. Então a gente vai vendo, a partir aí da luz da heteronormatividade, a gente vai entendendo determinadas verdades, falsas verdades, mas que foram estabelecidas como normais dentro deste padrão patriarcal opressor e que, independente da orientação sexual ou mesmo do sexo biológico, a gente acaba sendo produto desta cultura heteronormativa, perpetuando verdades estabelecidas por essa heteronormatividade. Se a gente não começar a refletir e a quebrar determinados padrões desses, inclusive nas nossas falas, a gente vai continuar perpetuando esta normatização estabelecida pelo patriarcal opressor. Aí o Douglas ele coloca, né? Heteronormatividade é pressupor que todos os homens são heterossexuais e a obrigatoriedade e pressão de ter que corresponder a esse padrão. Faz parte, como eu disse, esta visão. Mas, como eu disse, a heteronormatividade ela vai muito mais fundo, por causa de estabelecer padrões de pensamento, até mesmo para quem não considera mais o hétero como sendo normal, né? Tudo é normal, na verdade. Ser humano é normal. Continuando aqui. O Douglas, gratidão, Elfo. Nunca vi nenhum homem entrar tão profundamente nesses assuntos. Gratidão profunda. Nossa, Douglas. Obrigado. Eu que agradeço demais. Fico feliz mesmo de saber que está sendo positivo para vocês. Combate o nojo. Arrasou, meu amigo. Marcel. É isso aí, Marcel. Inclusive, eu falo bastante do nojo com relação ao sêmen numa outra palestra que eu dei especificamente sobre o sêmen. Vale a pena, quem não assistiu, assistir. Que é ridículo essa questão do nojo, né? Ele comenta, né, Elfo? Como conciliar um culto diário com uma deusa solar e um deus solar, só que de panteões diferentes, sem misturar os dois no mesmo rito ou oração? Nossa, viu? Não sei se eu entendi a sua dúvida. Bom, você pode pegar, vamos pegar, se não for isso, me corrija, tá? Ou a gente pode depois conversar em particular. Um culto a Apolo e a Amaterasu, né? Um deus solar e uma deusa solar. Você quer cultuar ambos sem misturar os dois no mesmo rito ou oração. Eu acho interessante, neste caso, se é que é isso que você está perguntando, Vi, pegando este exemplo que eu estou dando, né? Um rito a Apolo e a Amaterasu. Bom, se você escolheu um deus e uma deusa, ambos solares, é porque você quer trabalhar os aspectos do que o Sol representa, né? Então, luz, fecundação, vida e etc. Né? Pegar só esses três aspectos. Como que esses aspectos do Sol, do solar, está expresso no masculino de Apolo? Como que esses aspectos está expresso no feminino de Amaterasu? Eu sugiro que esta seja uma linha possível de trabalho, porque daí você vai ter como um elemento de coesão, de união do rito, os aspectos solares, mas você vai ter como elementos de diferenciação das divindades a expressão binária masculino e feminino.
é uma sugestão que eu dou para você aqui, tá? Dandara gostaria de saber mais das influências lunares nos homens e como os deuses masculinos lunares podem nos ajudar a caminhar melhor no sagrado masculino. Bom, Dandara, tem vários deuses lunares, né? Eu vou citar aqui Tote, que é egípcio, Sim, que é sumério, babilônico, o próprio, Susanoo, que tem um aspecto lunar e das águas muito forte. Enfim, tem vários aí que você encontra na mitologia hindu também. Tem o... Agora deu branco. Ai, eu adoro ele. Daqui a pouco eu lembro. O deus lunar hindu. É um deus homem também. Os deuses lunares, eles vão nos auxiliar também no aprofundamento dos mistérios que a Lua representa, né? Então, o que a Lua representa nos aspectos arquetípicos? Eu vou falar aqui até mesmo superficiais, né? Intuição, emoções, vidas passadas, traumas passados, enfim, tem vários aspectos. Alguns deles são esses, né? Então, todo este aprofundamento nos mistérios, na magia, nas vidas passadas, dimensões, outros reinos, nas emoções, nas nossas águas, os deuses lunares vão poder nos auxiliar também a percorrer estes caminhos dentro deste aspecto da masculinidade. E vejam, gente, a gente, homem, não precisa cultuar apenas deuses homens, tá? Ridículo isso, ridículo, desculpem, falei errado, não é ridículo, né? Tem gente que pensa assim e feio falar ridículo, né? A gente, homem, pode cultuar, eu mesmo tenho meu culto sagrado a deuses e deusas, e aprendo com ambos e vivencio ambos dentro dos meus limites ao máximo possível que eu consigo acessar dos mistérios que eles e elas me permitem acessar. Mas, da mesma maneira que eu citei antes, né, de possibilidades de um trabalho com deuses e deusas solares, os deuses e deusas lunares vão nos trazer estes mistérios que a Lua representa, alguns deles eu citei aqui para vocês, a partir da forma de expressão que cabe ao masculino, desta polaridade. Um dos axiomas herméticos fala de que tudo é polar nos universos em que a gente coabita, né? Coexiste. E dentro desta realidade polar, que a gente pode nomear como masculino e feminino, mas que isso é apenas rótulo para entendermos essa polaridade do universo que a gente existe, há uma razão divina, né, desta polaridade, uma razão que está muito além dessa expressão castrada e resumida que o patriarcal opressor definiu, normatizou. Vai muito além disso, é algo muito mais completo e abrangente que a busca do sagrado, a busca pelo sagrado masculino e a busca pelo sagrado feminino nos coloca em maior contato. Então, os deuses lunares, eles vão nos permitir, tanto para nós homens quanto também para as mulheres, nos permitir acessar estes mistérios a partir das formas de expressão desta polaridade, tá? Bom, aqui no chat do YouTube acabou, eu vou ver se tem alguma coisa lá no Facebook. Não, no Facebook não tem nenhuma dúvida, então acredito que é isso, gente. Acabaram as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer imenso ter podido ter este momento com vocês. A conversa, ela não precisa acabar agora. Aqueles que me conhecem sabem que é um caminho que eu vivencio e que eu faço questão de compartilhar o máximo possível, não na forma de verdades absolutas, mas na forma, muitas vezes, de provocações realmente, que gerem reflexões, que gerem movimento.
e estou completamente aberto aí para que a gente continue essa conversa, mesmo particularmente através do WhatsApp, através do Facebook, enfim, através das redes sociais. E aguardem, futuramente novas palestras virão com esta temática. E não deixem de nos comentários, não agora aqui no chat do YouTube, que acaba desaparecendo depois, né? Mas principalmente lá no Facebook, ou em particular para mim, mandem temas do sagrado masculino que vocês gostariam que eu trouxesse. Que se não forem temas que eu já esteja planejando, eu prometo que eu me movimento para inseri-los aí em futuras palestras. Então, muito obrigado, gente. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.